Oi, pessoal, boa noite. Como estão? Tudo bem? Bom, vamos começar a aula de hoje. Eu vou falar um pouquinho do trabalho que vocês fizeram na última aula e a gente vai ver alguns conceitos diferentes hoje. Primeiro eu queria falar para vocês sobre essa questão das aulas virtuais, né? Aulas remotas, digamos assim. A gente sempre tenta achar uma forma com que fique melhor para vocês absorverem o conteúdo, né, sem que mesmo a gente não estando presencialmente juntos, tá? Por isso, assim, alguns ajustes vão acontecendo, né? A gente até, eu pelo menos, tento diminuir um pouco o tempo da sobre falando sobre aquela matéria por conta de também vocês em casa terem uma dificuldade maior com atenção e tal, e dar um exercício no final para que vocês realmente consigam com facilidade absorver os conceitos que eu trago para vocês, tá? Quero parabenizar a todos que estão participando. Fiquei bem feliz com os trabalhos com os 4 primeiros trabalhos que eu recebi. Enfim, muita gente conseguiu absorver os conceitos sobre percepção ambiental e alguns conceitos sobre tempo, que são um pouco mais complexos, que eu tentei simplificar ao máximo para vocês, mas acredito que vocês conseguiram absorver bem, né, os conteúdos e fico feliz com isso. Né, eu quero incentivar vocês que vocês, não sei como é que estão nas outras matérias, mas que vocês sempre tentem usar o horário de aula para fazer as coisas, porque a gente programa para que vocês façam um horário de aula. Eu sei que é difícil, a gente que está em casa também tem que se programar diferente para poder montar as aulas para vocês e tal. A gente entende que às vezes acontecem alguns problemas, a internet, enfim, já aconteceu de durante o momento da aula alguns alunos ficarem sem internet ou ter algum problema com o computador, enfim. Então, até por isso que eu tento facilitar essa questão da aula de percepção fazendo a aula gravada, tá? Mas eu quero que vocês participem, fazendo as atividades e que vocês consigam absorver aquilo que está programado para essa disciplina, tá? Então, vocês já têm uma parte da primeira nota, né? Conforme o trabalho do mapa mental que vocês fizeram, e eu vou comentar um pouco sobre ele hoje. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a apropriação do espaço e alguns princípios. Há umas 3 aulas atrás, mais ou menos, a gente falou sobre conceitos de apropriação do espaço. Mas essa forma que a gente vai ver hoje é um pouco diferente. É como que nós, como arquitetos, urbanistas, podemos fazer com que realmente as pessoas se apropriem do espaço e alguns princípios para um projeto de espaços, enfim, nesse caso a gente vai focar mais em relação à cidade, espaços urbanos, mas como que a gente pode estar trabalhando isso através de conceitos e de formas que as pessoas realmente percebam aquele espaço, vivam aquele espaço e se apropriem dele, tá? Porque quando a gente se apropria de um espaço, a gente acaba colocando ele na nossa rota, nos nossos momentos de lazer, enfim, em N coisas. E isso é muito importante para a nossa saúde mental, para as trocas de relações entre pessoas, enfim, né, a gente precisa disso. Então, eu vou comentar um pouco sobre o trabalho que vocês fizeram na aula passada, que foi sobre o mapa mental. Por que vocês fizeram esse trabalho? Quando eu pedi, eu não pedi que fosse de um local específico, né? Eu pedi que vocês ficassem livres para fazer um mapa mental de Criciúma, do que vocês lembram, né? Vocês não iam estar indo no local para analisar, conforme os conceitos do mapa mental de Link. Né? Esses conceitos são bem interessantes para se um dia, se vocês quiserem fazer uma pesquisa de campo, o que as pessoas entendem sobre aquele espaço, essa questão dos mapas mentais é muito interessante. E eu vou mostrar aqui para vocês, eu peguei trabalhos aleatórios, assim, não
Não fui pegar assim, o trabalho que ficou mais interessante ou que não evoluiu muito, enfim. Eu peguei 2 trabalhos aleatórios para mostrar para vocês a diferença do que uma pessoa pode perceber e lembrar da outra. Por exemplo, a gente tem aqui um dos trabalhos que vocês me entregaram, onde vocês têm a Exucre, que é um local que todo mundo vai, né? Todo mundo que está na disciplina vai. Aí, enfim, alguns locais ali perto, rodoviária, Angelone, McDonald's, e depois alguns locais mais distantes, mas que marcam essa pessoa. Então, o que eu posso entender aqui? Quais são os locais que mais marcam e que mais essa pessoa percebe durante andar a cidade? Não sei se mora aqui ou se não mora, enfim. São os locais como o Burger King, então é um lugar de comer. Então, essa pessoa deve gostar do Burger King. Ou então, simplesmente por ser uma edificação realmente marcante para a pessoa, ou um lugar que ela comumente vai. É por isso que o mapa mental, na maioria dos casos, ele mostra aqueles locais que tu mais tem contato ou que mais te chamam a atenção. Né? Então, com isso a gente consegue perceber os locais que a pessoa mais acaba circulando, porque não tem como eu colocar nesse mapa mental algum lugar que eu nem conheço, simplesmente que eu vou botar ali no Google a loja tal. Não vai fazer diferença para mim como uma localização. Então, normalmente o que tu coloca no mapa mental é aqueles locais que te chamam a atenção ou que tu costuma frequentar, né? Então a gente percebe, nesse caso desse trabalho, algum desses locais. Já nesse outro, não sei se você consegue perceber. Ai, tô com engasgando. Aqui tem o Parque das Nações, tem a Havan e o Criciúma Shopping, a Citroën e depois a Unimed, né? Dá pra ver aqui a Unimed. Aí aqui tem um bar de rock, um container food park, o Parque das Nações, uma pizzaria. Ou seja, é um lugar totalmente diferente, né? Não tá nesse recorte que esse primeiro desenho tá. E ele mostra algumas coisas que provavelmente essa pessoa utiliza constantemente, porque a pizzaria, eu nem lembrava que tinha uma pizzaria aqui, na frente da van ou próximo, enfim. Então, são locais que a pessoa comumente utiliza. Então, como cada um percebe e avalia dentro da sua mente o que é mais importante para poder colocar no trabalho, né? Porque o que vocês colocaram aqui para vocês era o que seria mais relevante dentro da cidade, né? Algo que vocês realmente lembram. Então, isso é interessante e é por isso que vocês fizeram o trabalho, para vocês perceberem o que vocês lembram mais da cidade de Criciúma, mesmo estando aqui todo dia ou não, né? Quando tinha faculdade vocês vinham todo dia, né? Provavelmente, mas que não mora aqui, que não tem contato direto, mas são locais, espaços que a pessoa lembra com frequência e que também gosta. E por vezes pode ser um local também que a pessoa realmente não gosta, mas chama atenção também por esse caso. Então, o mapa mental ele traz muitas informações diferentes e foi bem interessante avaliar os trabalhos de vocês por conta disso. Então, vamos lá. Por que vocês precisam saber formas de apropriação do espaço, conceito de apropriação do espaço? Para a gente poder fazer com que as pessoas queiram estar no nosso espaço e também nas ruas. Se eu vou projetar um restaurante virado para a Praça Nereu Ramos, que acredito que a maioria de vocês conheça, a Praça Nereu Ramos é uma praça central de Criciúma, muita gente circula por ali, normalmente a pé, porque não passa carros e tal. Então eu vou projetar um restaurante ali. O que eu posso utilizar naquele espaço que vai atrair as pessoas para aquele local? Né, que as pessoas realmente queiram estar ali no meu restaurante e que, com isso, eu, como arquiteto, tenho meu sucesso profissional. Né? Porque arquiteto não é só eu deixar uma fachada bonita, de repente vermelha para chamar atenção, ou enfim, dourada, se quiser, mas sim fazer com que o espaço seja um espaço de qualidade que seja atrativo para as pessoas. Porque quanto mais pessoas tem em determinado lugar, mais pessoas são atraídas a estar ali, né? Se tu vai num bar, por exemplo,
tu vai no bar que tá mais cheio normalmente, né? A não ser que tu queira ficar mais quieto, isso é uma exceção. Mas se tu quer ir num bar, conversar, então tu vai no bar que tem mais gente. Se tu quer ir numa praça para ver gente, então tu vai na praça que tem mais gente. Tu não vai numa praça que tá vazia, que tu vai se sentir até inseguro, né? Então por isso que a gente é interessante a gente trabalhar questões de apropriação do espaço, para que a gente, como fazedores do espaço, entendamos algumas coisas em relação ao que a gente pode potencializar ou não nos nossos projetos, tá? Nesse caso aqui, a gente está trabalhando mais com questão do espaço público, mas daqui para frente a gente vai ver especificamente a casa, a rua, o espaço público, então a gente vai se aprofundar um pouco mais em alguns conceitos. Em relação à apropriação do espaço, então os espaços públicos, como eu falei antes, eles podem influenciam diretamente a construção de uma cidade. O que eu posso entender com isso? Tudo que não é um espaço privado é um espaço público. Eu coloquei aqui uma figura bem simples, onde em preto estão como se fossem os terrenos, as quadras de uma cidade. E em branco, para destacar bem, onde estão as ruas, as conexões que se faz dentro de uma cidade. A rua, por alguns autores, eles tratam o conceito da rua como se fosse a vida da cidade, porque não tem como a gente se locomover, a gente viver na cidade se não for através da rua. E a rua é um espaço público. Então, assim, ela gera conexões entre todos os espaços possíveis que a gente quiser. Então, por isso que é interessante tratar essa rua muitas vezes com prioridade na questão do próprio projeto urbano ou até no projeto arquitetônico que a gente fizer. Como qualificar um pouco a questão de quem está andando na rua, mesmo sendo de carro ou a pé, enfim, porque a rua é o que conecta tudo, né? Alguns autores tratam a rua também como se fosse, eles tratam o conceito como se fosse a circulação do sangue do nosso corpo, porque a gente tem diversos órgãos, a gente tem mãos, olhos, nariz, e tudo isso é conectado através de veias do nosso sangue, de todas as células correndo no nosso corpo. E para eles, eles comparam a cidade com o corpo humano, colocando as veias, a circulação do sangue como se fosse as ruas, que elas levam como se fosse o alimento para a cidade toda, tá? Então, são neles, nos espaços públicos, que pode ser a rua ou um espaço público, né, uma praça, enfim, que ocorrem relações e trocas humanas. Por que é tão importante a gente ter espaços públicos? Pois é neles que a gente acaba se relacionando com as pessoas e com nós mesmos. A gente, só dentro de casa, se a gente ficasse, sei lá, 6 meses dentro de casa, eu acho que 90% das pessoas iam enlouquecer. A gente experimenta um pouco disso agora, né? Ainda está experimentando, mas é muito difícil tu viver sem se relacionar com as pessoas. E mesmo sendo desconhecidos, a gente tem a necessidade, o ser humano ele precisa ter relações sociais, trocas sociais. Então, tu ir passear no parque, ver alguém, conversar, enfim, isso é saúde mental. E por que a gente tem a ver com isso? Porque a gente projeta esses espaços, né? Vamos nos formar para projetar esses espaços, certo? Então, um bom espaço público é aquele que reflete a diversidade e estimula a convivência entre as pessoas, e pessoas incluem todo tipo de pessoas, sem esforço, que cria condições necessárias para a permanência e convida as pessoas para estarem na rua. Esse é um conceito muito interessante, porque o que acontece? Primeiro, ele fala de estimular a convivência, ou seja, chamar as pessoas para estarem naquele lugar. E quando a gente, né, eu falo por nós, a gente gosta de um local, a gente quer estar lá mais vezes. Então, estimular a pessoa a estar nesses espaços como é que a gente faz? Chamando pessoas que chamam mais pessoas. E como que a gente faz isso? Projetando bons espaços para elas estarem. Se eu tenho um cachorro e
eu tenho um parque, como o Parque das Nações, por exemplo, que tem um local para cachorro e eu gosto de passear com meu cachorro, eu vou acabar indo mais lá porque tem esse espaço e eu me identifico com ele. E lá nesse lugar, eu vou acabar me encontrando com pessoas que também se identificam com o cachorro, né, que tem cachorro, e que se identificam com essas questões de passear com o cachorro, de deixar o cachorro livre ali naquele cachorródromo que tem, enfim. Então, tu acaba encontrando lá pessoas que vão ter relações contigo diferente de pessoas que estão na tua família, que te conhecem e tal. Tu vai ter trocas sociais diferente do que acontece na nossa casa. O espaço público, ele meio que deixa a gente mais democrático, né? Tanto que quando a gente tem que fazer uma manifestação, alguma coisa, a gente vai para uma praça, a gente não fica dentro de casa escrevendo no WhatsApp, ah, eu tô muito irritada porque a passagem aumentou 10 centavos. Não, vai todo mundo para a rua. Por quê? Porque quer, primeiro, chamar a atenção, né? E segundo, que o espaço público é um espaço de todos. Então lá eu posso ser o que eu quiser, né? E dar, como é que eu vou dizer? Dar voz aquilo que eu preciso, né? Não me esconder, às vezes, atrás de um celular ou alguma coisa assim. E essas questões de espaço público muitas vezes têm mudado, porque as pessoas às vezes trocam espaço público, praça, rua, né? Como a gente tem aqui nas imagens, crianças brincando, famílias e tal, por espaços privados, por exemplo, um playground de um prédio, porque se sente mais seguro. E por que se sente mais seguro ali dentro? Ah, porque tem câmera, tem muro, tem segurança, tem, né? Mas às vezes tá só tu ali. E por que eu não vou para uma praça perto? Porque lá eu não me sinto segura. E por quê? Muitas vezes porque não tem uma boa iluminação, muitas vezes porque a praça não é atrativa, então não tem muita gente. Como é que eu vou numa rua que não tem ninguém? Às vezes vou levar meu filho e ficar, tipo assim, olhando para o lado com medo. Não, também isso não é bom. Então, um espaço público, uma praça, para eu me apropriar dele, eu tenho que me sentir segura também, né? Um dos conceitos é esse. Eu já vou falar em seguida sobre eles. Apropriação do espaço também é falada sobre também é falada por alguns autores como se fosse uma conexão entre todos os espaços. Como eu falei anteriormente naquela imagem preta e branca, é como se fosse aquilo que conecta toda a cidade. E o espaço público para eles é como se preenchesse os vazios que existem na cidade. Porque onde não tem construção, tem uma rua, tem um espaço público, tem uma praça. Dali para dentro, cada um decide o que quer fazer. Claro, dentro da norma, das leis, mas eu aqui dentro da minha casa, eu decido o que eu vou fazer aqui. Eu tenho muro, eu tenho cachorro, enfim. Agora, né, do portão para fora é rua, é de todo mundo. E aquilo ali fortalece a conexão entre as pessoas, né? Quem eu encontrar ali na rua, não tem como eu impedir a pessoa de estar ali. E eu também não posso ser impedida de estar ali. A rua é pública e é democrática e assim ela deve ser. E esses espaços públicos, então, eles estão diretamente associados à construção da cidade. E elas influenciam as relações que criam dentro da cidade. Por quê? Porque as relações se fazem no espaço público e não dentro da nossa casa. Relações dentro da nossa casa a gente tem com pessoas que a gente conhece mais intimamente, porque muitas vezes eu não vou convidar qualquer pessoa para estar na minha casa, né? No íntimo do meu lar, são parentes, amigos, né? Às vezes algum desconhecido que vem com um amigo junto, enfim. Mas a rua é aquele local que eu posso ter relações e criar relações com pessoas diferentes. Tá? Aqui até tem um esquema interessante que mostra como funciona essa questão de nós, como pedestres, como pessoas circulando pela cidade, o espaço e os prédios. Então, como é importante essa relação do espaço público? Ela faz a conexão entre os prédios, que estão na terceira figura, e as pessoas. Então, o espaço é que faz é como se fizesse uma junção de tudo aquilo que a gente vive no privado, tá? Aqui a gente tem até um exemplo de apropriação de espaço sobre a via pública, né? Porque tem uma mosquitada aqui. Porque as vias públicas ela determina o traçado e a mobilidade de uma cidade e muitas vezes ela acaba priorizando o automóvel.
Por exemplo, nessa primeira figura aqui, eu tenho o ônibus, 4 vias de carro, mais uma de estacionamento em cada lado, e as pessoas circulando por onde dá, e as bicicletas circulando por onde dá, e os ônibus no meio dos carros. Não existe uma hierarquia e uma segurança para quem está transitando a pé, para estar, às vezes, caminhando por essa via ou simplesmente atravessando ela, né? Então, Gell, que fala sobre cidades para pessoas, é um livro muito interessante para quem trabalha a questão urbana. Ele fala sobre a mobilidade verde, que é o quê? É uma via que divide, né, que compartilha todos os usos. Ou seja, eu tenho uma via específica, aqui embaixo eu coloquei a figura, uma via específica para o transporte público, que o transporte público é essencial, uma via específica para a circulação de carros, uma via específica para estacionamento, aí eu tenho uma via para ciclovia e o aumento das calçadas. Por quê? Todo mundo que está dentro do carro, uma hora vai ter que descer e vai andar por uma calçada. Então, o automóvel, muitas vezes, olha, 90% dos casos, ele é priorizado, né? Porque antigamente, quando foi criado o automóvel, então os governantes falavam assim: vamos asfaltar tudo, é sinal de progresso, porque o carro é um sinal de progresso, de evolução, enfim. E hoje, muitos urbanistas e estudiosos acabam trazendo essa questão de compartilhar as vias, como tem nessa imagem aqui, que isso sim é sinônimo de evolução e de modernidade. Por quê? Porque hoje a gente não trabalha só com carros, a gente trabalha com transporte público e deveria ser um bom transporte público, a gente precisa ter espaço para bicicletas, para ciclistas. Hoje muita gente acaba se transportando dessa forma, e também se tu tem um espaço adequado para isso, tu acaba muitas vezes virando um ciclista. Eu vou daqui no mercado. Se tu acha que é perigoso, tu vai de carro. Agora, se tu tem uma segurança de andar naquela rua, tu vai acabar indo de bicicleta ou a pé, enfim. E naquele espaço ali tu vai acabar aproveitando muito mais. Aqui eu trouxe um estudo para vocês, feito por um estudo, eu não sei se foi em Tóquio, agora eu não lembro exatamente onde foi, que ele fez um estudo de algumas vias principais no mundo. Aí, o que ele trouxe? Aqui é um cruzamento, tá? Na cidade de Paris. Ele trouxe uma foto e a partir dessa foto ele faz um estudo. O que ele estuda? Ele coloca em vermelho todo o espaço que é para os carros, tá? Em azul um pouco mais escuro aqui, onde as pessoas atravessam, seriam as faixas de pedestre, e em azul claro os espaços para pedestre em si. E em cinza tá os espaços mais ociosos, assim, que não é destinado a ninguém, que tá aqui no meio da rua. E em amarelo as construções. E em roxo ainda tem o espaço para as bicicletas. Então vocês olhem nessa foto, claro, é um cruzamento, né, bem grande, mas olha quanto ocupado de vermelho, que seria a cor destinada para os carros, esse espaço suporta. E olha a quantidade de carros e a quantidade de pessoas, né? Se tu for avaliar, tu tem muito mais pessoas ali andando, mesmo tendo uma calçada um pouco grande ali no lado esquerdo, né? Um largo, digamos assim, mas tu tem muito mais espaço para o carro, é desproporcional em relação às pessoas. E quem tá atravessando aqui embaixo, ó, é tipo todo mundo esmagado ali, tem mais uns esperando lá, para poder atravessar para o outro lado, porque os carros realmente ocupam praticamente todo o espaço desse cruzamento. Aí aqui ele fez como se fosse em vetor, assim, esse desenho, o mesmo dessa foto aqui de antes. Para a gente poder perceber o seguinte, esse laranjinha claro agora é o espaço destinado para os carros. E esse laranja mais escuro é o espaço exatamente onde estão os carros. Então, olha o quanto de espaço vazio que a gente tem destinado para os carros e olha quantos carros exatamente tem. É claro, ele fez um estudo em horários, enfim, né? Não vou entrar nesses detalhes, mas é para ver quão desproporcional é esse tipo de via, né? E aqui ele colocou também onde estão as ciclovias, enfim, como está no outro desenho. Aqui é um outro
um outro lugar que ele fez esse estudo, que é em Tóquio, um outro cruzamento bem importante, onde tem umas faixas de pedestres aqui enormes, e ele fez esses mesmos desenhos. Ele avaliou onde estariam os espaços para os carros, então aqui, tudo onde não é faixa de pedestre, espaço onde os carros podem estar parando. Aqui é esse desenho em vetor, como eu falei antes, então tudo quadriculado em laranja, onde seria o espaço para os carros, e em azul, o espaço onde é para as pessoas passarem. Lembrando que, é claro, que esse azul acaba sendo o espaço que é para o carro, mas que em certos momentos é priorizado o pedestre, que no caso é a faixa de pedestre, mas com a sinaleira, com o semáforo. E aqui ele colocou a quantidade de pessoas em pontinhos azuis. Então, tu olha o espaço que tem, né, em azul, né, proporcional, e olha a quantidade de pessoas que tem andando a pé nesse local, tá? Então, tu imagina, mesmo que esse local pareça muito azul, a gente tem que lembrar que essas faixas estão em cima da rua, que a rua é a prioridade do carro. E aqui, um ponto vermelho, que seria uma moto que tem ali, então é um lugar que está sendo utilizado por uma pessoa num automóvel, no caso numa motocicleta. Né? Então a gente percebe o quanto diferente é a proporção do carro para as pessoas que estão realmente andando ali e o quanto é destinado a diferença entre um e outro. Então a gente vai falar um pouco mais profundamente sobre a questão da apropriação do espaço e alguns conceitos que a gente vai trazer para melhorar essas questões. Então, um bom espaço público é aquele que reflete a diversidade e estimula a convivência entre as pessoas sem esforço, como eu falei antes, e cria as condições para a permanência e convida as pessoas para estarem na rua. Reforçando o mesmo texto que eu coloquei antes lá no início, para a gente dar início aos 10 conceitos que eu trouxe. Então, existe tipo um movimento assim sobre espaços públicos que eles lançaram 10 conceitos. O poder do 10 é o nome desses conceitos, que são 10 princípios que urbanistas, projetistas, arquitetos devem utilizar para estar fazendo com que esses espaços públicos sejam apropriados pelas pessoas, que eles realmente sejam utilizados. Então aqui até eu trouxe uma imagem da praça do espaço público da High Line em Nova York, que é muito utilizado pelas pessoas e era uma ferrovia antiga que foi transformada em espaço público. E tu vê a dinâmica que acontece aqui nesse local. Então a gente vai falar um pouco desses 10 conceitos. O primeiro deles é a diversidade de usos. Então, o que é essa diversidade de usos? Eu trazer para o espaço público, que pode ser tanto uma praça ou a rua, diferentes usos e em horários diferentes. Por quê? Por exemplo, tu vai ter na Praça Nereu Ramos, não sei se a maioria vai conhecer, mas eu vou explicar mais ou menos. Existe o comércio que funciona durante o dia inteiro até às 6 horas da tarde. Então, das 9 às 6 horas da tarde, o comércio fica aberto direto, fica aberto no horário do meio-dia, existem bancos, enfim, tudo acontece ali em volta. É muito dinâmico, tem muita gente circulando, tem o terminal central ali perto, então é um espaço que tem bastante circulação de pessoas durante o dia todo. À noite, se tu passa lá, só tem as pessoas que estão na missa, quando tem missa. Então, se tu passa lá à noite num dia que não tem missa, ele é totalmente vazio, esse espaço, e acaba se tornando perigoso. Então, muitas pessoas acabam não querendo passar por lá à noite. Eu sei porque eu já vivenciei isso, eu morava lá próximo, e eu também fiz os estudos da minha dissertação na Praça Nereu Ramos e muitas pessoas tinham medo de passar lá à noite, né? Então acabavam até desviando o caminho para não passar lá porque estava totalmente vazio e acaba sendo inseguro. Então, trazer diversidade de uso para um espaço público acaba dando dinâmica e gerando segurança para esse espaço. Por exemplo, se tu tem uma edificação que embaixo tu tem comércio durante o dia, às vezes à noite tu pode estar tratando aquele espaço como um restaurante que não funciona durante o dia, mas funciona à noite. Então as pessoas iriam para aquele local já para ter essa dinâmica, ou às vezes uma feira noturna, alguma coisa desse tipo, estimulando usos em diferentes horários. Então as dinâmicas seriam totalmente diferentes e não seria um local abandonado à noite e utilizado durante o dia, tá? É diferente de um local, eu vou sempre colocar um exemplo interessante e um exemplo que não é tão bom. Então, aqui,
Em relação à diversidade de uso, a gente tem um edifício totalmente residencial, com muros fechando, a gente vê bastante disso. Muros fechando para as laterais das ruas, né, para dar segurança para quem mora ali dentro e tal. E aí tu imagina tu andar, precisar passar nessa rua todo dia para ir para o teu trabalho. Parece perigoso, né? Tu não tem nenhuma dinâmica na rua. Parece que nem à noite e nem de dia. Então, tu imagina à noite passar e parece pior ainda, né? E talvez estimular a dinâmica dos próprios edifícios a ter alguma coisa no térreo, né, até no fundo, mas que tenha uma visibilidade, que as pessoas até que estejam dentro dos prédios, às vezes circulando, consigam ver a rua, pode dar segurança para quem esteja na rua e pode acabar estimulando as pessoas a circularem por ali também. O ponto número 2 são as fachadas ativas. Até tem um estudo que fala que quando as fachadas são contínuas, né, uma bem encostadinha na outra, do lado da outra, a pessoa se sente mais segura de andar do que quando as fachadas são, os edifícios são muito longe um do outro. Por quê? Porque às vezes tu tem um vazio muito grande, naquele vazio tu não tem ninguém, tu não enxerga nada, então acaba sendo um pouco mais inseguro. Então, as fachadas ativas são o quê? O térreo conectando as pessoas com o edifício. Então, como eu falei antes, às vezes tu tem um projeto que tu vai fazer uma loja embaixo e um restaurante depois em cima. Mas alguma coisa no térreo tu tem que atrair as pessoas. Às vezes até ir um pouco para a rua, colocar alguns bancos, colocar uma floreira, uma vegetação, alguma coisa que conecte as pessoas com o teu edifício e vai fazer com que elas se sintam melhor. É como se a gente que estivesse passando, nós como pedestres, a gente estivesse conectando com aquela edificação. Diferente já de um local que fica totalmente fechado no térreo durante momentos que não estão sendo usados. Por exemplo, comércio, nos finais de semana, isso aqui está totalmente fechado, então não tem dinâmica nenhuma com a rua. As fachadas não conversam com as pessoas que estão ali. E conversar nesse caso é, às vezes, tomar um pouco mais de cuidado, né? Às vezes até ter uma cobertura na hora da chuva, ter um banco para alguém sentar, enfim, ter essa fachada com a rua ativa. Ponto número 3, a dimensão social e a vitalidade urbana. Então, o que o espaço público é? Ele é um estimulador de trocas sociais, como eu falei antes. E ele deve ser assim por conta da questão social. Uma praça, uma rua, ela não pode distinguir ninguém de chegar ali, né? Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser amarelo, pode ser branco, pode ser índio, pode ser negro. Ninguém pode ser excluído de um espaço. E o espaço público, a rua, ela deve ser totalmente destinada para todas as diversidades, não só de raça, de cor, mas da própria acessibilidade. Tipo, você não pode projetar um lugar que uma pessoa que utilize cadeira de rodas não possa usar. Como que esse teu espaço vai ter uma dimensão social se está excluindo parte da sociedade de estar ali naquele espaço? É por isso que é interessante a gente sempre avaliar essa questão da acessibilidade. A gente tem muitas normas, enfim, que a gente tem que seguir, mas isso é muito importante, porque a gente não pode excluir nenhum tipo de pessoa cego ou às vezes com alguma dificuldade, algum atraso mental de estar no nosso edifício. A gente precisa agregar essas pessoas nos nossos espaços. E isso faz com que esse espaço ele gere igualdade e gere uma dinâmica muito mais diversa, digamos assim, né? Ele estimula pessoas diferentes a estarem no mesmo espaço. E aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo de uma praça que foi fechada. Pode ser que tenha sido temporariamente, mas uma praça que é fechada acaba excluindo muita gente que está passando na rua, às vezes, de entrar. Não só pela condição da pessoa, às vezes um portador de cadeira de roda, ou uma pessoa que é cega, ou enfim, um pobre, um rico, não. Ela está segregando as pessoas do espaço público. Então, tu tá passando ali na calçada, mas tu não pode entrar diretamente, tu tem que achar uma porta para entrar no espaço público. Vocês acham que vai ter muita gente ali dentro? Não vai. E as pessoas vão acabar ficando com medo, porque pode acontecer qualquer coisa lá dentro e ninguém vai ver. Por quê? Tem até uma
uma arquiteta urbanista, que ela fala sobre os olhos das ruas, que não tem segurança melhor do que os olhos nas ruas, e os olhos são nossos. Ou seja, quanto mais pessoas na rua, menos coisas ruins em relação à segurança pode acontecer, porque quando tem muita gente na rua, quem que vai parar alguém ali para assaltar? Enfim, não, porque às vezes pode ter uma movimentação grande de pessoas, a pessoa não vai querer se expor, o ladrão, o assaltante. Ele vai querer fazer isso sem ser visto, né? Só pela pessoa que ele está fazendo o delito. Então, é muito importante essas questões também de ter visibilidade do espaço que tu está utilizando, que acaba se tornando mais seguro também e mais utilizável. A escala humana. Então, o que quer dizer a escala humana? A gente, né, como ser humano, percebendo que aquele espaço foi feito para a gente. Eu tenho um banco, né, como o exemplo dessa foto, um banco para sentar, um jardim que esteja na minha altura, que eu consiga observar, que eu consiga sentar com alguém ali e ter uma conversa legal, porque eu estou num ambiente interessante. Isso percebe que quem projetou aquele espaço foi humano o suficiente para poder perceber o que as pessoas queriam dali. Né? Porque é bom sentar num lugar que tem uma sombra, um espaço interessante, ou simplesmente tu tá só passando, mas que ele realmente reflita, que seja pensado para as pessoas. Tá? Então, até o Gell, que fala que tem aquele livro de Cidade para Pessoas, ele observou que as pessoas tendem a caminhar mais rápido ao passar em frente a fachadas vazias ou inativas, tipo assim, à noite, está tudo fechado, as pessoas caminham mais rápido do que em um local mais vivo, mais ativo, que tenha relação com o edifício que tá dentro, assim. Então, isso faz bastante diferença também. Observar a escala humana mesmo. Aqui eu coloquei um exemplo, então, onde a escala humana não foi tão priorizada. Eu estou vindo por essa calçada aqui, por exemplo, nesse muro altíssimo, que chegando aqui embaixo deve ter 7 metros, um muro desse, e não tem nada que me atraia nessa fachada ou nesse muro, e aquilo ali está totalmente desproporcional à minha altura, não tem nada ali que eu queira ver. Então, provavelmente, conforme o Miguel falou, eu vou estar andando naquela rua ali mais rápido, porque não tem nada para observar. Já chegando lá embaixo, pode ser que tenha. Mas o exemplo que eu quis dar é em relação a esse tipo de tratamento para as próprias fachadas dos edifícios, tá? A iluminação, que é muito importante, porque essa foto aqui ficou até bem ruim. Num espaço que é utilizado à noite, principalmente, né? A gente precisa de uma boa iluminação, porque tu precisa enxergar onde tu vai passar, onde tu tá passando, para que tu se sinta mais seguro, um espaço bem iluminado, bem claro, acaba te deixando um pouco mais seguro para andar no espaço público, né? Aqui, por exemplo, tem uma rua bem escura, com poucos postes de luz. Então, tu imagina eu caminhando nessa rua à noite, com certeza eu ia ficar com medo, né? Então, muitas vezes a gente pode pensar nos nossos edifícios, mesmo que a rua, porque a gente não pode sair colocando poste na rua, a gente é arquiteto. O que a gente pode fazer? Aumentar muitas vezes a iluminação no nosso edifício, na nossa fachada, para poder também gerar uma certa segurança em quem está passando ali na frente, tá? O item número 6 é fomento à economia local, ou seja, tudo que tu faz no espaço público que tenha relação com ele, por exemplo, botei esse café aqui, como um exemplo. Estou utilizando um pedaço da rua, da calçada aqui para colocar as minhas meias, enfim. Mas acaba estimulando as pessoas a irem nesse espaço, nessa praça. Por quê? Porque lá tem um sorvete, tem um café. Então acaba também gerando para quem tem um, um estabelecimento comercial nesse local, um giro de pessoas e um aumento nessa economia local, que é diferente já de um mercado. Um mercado, quando eu vou de carro, eu vou de ônibus para ir lá e comprar alguma coisa. Agora aqui não, eu posso estar passando nesse espaço público, eu posso ir lá para dar uma passeada e ver esse local e acabar me atraindo por ele. Então acaba também estimulando essa questão da economia local, a gente ter um espaço público atrativo, tá? Aqui eu coloquei um exemplo
Um exemplo já de uma fachada, podem ser até edifícios que não são tão estranhos, né? Que são edifícios interessantes, até pode parecer meio histórico, só que eles não têm relação com a rua. E pode ver que até tem um aqui para alugar, um aqui tá meio fechado com algumas cadeiras, mas não tem uma relação com a rua e acaba que esse espaço da calçada, aqui do espaço público, não estimula as pessoas a estarem também nesse local. Não tem uma sombra, não tem um banco, então muitas vezes acaba, por que que essa loja nunca dá nada? Tem locais que tu que tu passa às vezes, tipo uma sala comercial, que alguém bota uma coisa, dá 6 meses, fecha. Bota outra coisa, dá um ano, fecha. E muitas vezes essa sala ela pode não ter uma boa relação com a rua, então as pessoas não gostam de passar por ali, as pessoas evitam muitas vezes passar ali na frente, quem está passando de carro às vezes não consegue parar. Então, muitas vezes, os nossos edifícios também podem estimular essa questão da economia de quem está colocando o negócio dele ali, tá? A identidade local, que isso é muito interessante, então, que é colocar as pessoas de onde você está fazendo o projeto, seja um projeto urbano, um projeto arquitetônico, uma comunidade, enfim, colocar a identidade das pessoas nesse espaço. Né? O que, que as pessoas desse bairro utilizam comumente? Elas gostam de andar a pé, de sentar nas esquinas para conversar. Então eu vou fazer a esquina do meu edifício um espaço de convívio, porque a esquina a gente sabe que a gente já não pode projetar muita coisa construída. Então, assim, aproveitar desses espaços para estar fazendo alguma coisa que a comunidade utilize, que ela vai se sentir valorizada e que vai acabar estimulando essa identidade local. Nesse caso aqui da foto, seria a comunidade participando de uma pintura artística no muro. E a comunidade que vai escolher o que vai ser pintado aqui. Então, isso acontece até muitas vezes no Brasil, essa questão da arte grafite, até, enfim, isso é bem legal. Mas isso também pode acontecer nas nossas edificações, colocando um pouco da identidade do povo que convive ali naquele espaço, nas nossas edificações, nos limites das edificações, que seriam os muros, enfim. Porque quando a pessoa se identifica com o local, ela acaba se apropriando dele também. Aqui eu trouxe uma foto de uma depredação de patrimônio público, porque quando uma pessoa não se identifica com o local, normalmente tu não tem o sentimento de cuidado. Quando tu gosta de um espaço, quando tu quer estar nele, normalmente tu cuida. Se eu vou no parque, eu gosto de estar lá, quando meu cachorro faz as necessidades dele, eu vou juntar, porque eu gosto de andar lá. Então, eu tenho esse cuidado. E outras coisas, se eu ver um lixo no chão, eu posso ir lá juntar, porque eu gosto de estar lá, então eu quero que aquilo esteja limpo, que esteja habitável, que as pessoas consigam estar convivendo ali e tal. E quem não se sente apropriado do espaço tem um sentimento muitas vezes de depredar. Eu não depredaria, né, se eu não gostasse. Mas tem gente que tem esse sentimento. Eu não gosto disso aqui. Vai lá e quebra, né? E acaba gerando muitas vezes prejuízo para o patrimônio público ou até particular, muitas vezes. Tá? Até a gente vê, às vezes tem muro de edifícios que novinhos, assim, acabado de pintar. Aí vai alguém lá e faz uma pichação. Picha alguma coisa, faz um desenho, daí daqui a pouco eles vão lá e pintam por cima de novo, deixam tudo lisinho. Aí daqui a pouco vão lá e picham de novo. Por quê? Porque a pessoa às vezes quer expor alguma coisa e não sabe aonde. E às vezes achou aquele muro ali, esse muro aqui não é legal, tá totalmente fechado para minha rua. Enfim, isso pode acontecer. Claro que tem gente que age de má fé também, mas quanto mais as pessoas se apropriarem do espaço e gostarem dele, menos isso vai acabar acontecendo. O ponto número 8, então, são ruas completas. O que são essas ruas completas? É um pouco daquilo que eu falei antes da mobilidade verde do Gell, que ele fala sobre a questão de compartilhar a rua com ônibus, com pedestre, enfim. O que ele traz aqui como ruas completas?
uma iluminação eficiente, uma sombra. Então, tipo, para eu estar caminhando ali ou andando de bicicleta, é muito mais agradável quando tem sombra, porque a gente vive num lugar que quando é verão o sol é muito quente. Claro, tem exceções, mas a gente está trabalhando para o local que a gente mora ou próximo, enfim. Tu tem uma drenagem, então tu pode ter jardim de chuva para quando chove a tua rua não alagar. Tua rua, eu digo quando a gente está projetando uma rua, né? A tua rua não alagar, ou tu vai projetar a calçada do teu projeto totalmente fechada. Às vezes, se tu abrir um canteiro, tu consegue fazer com que aquela calçada absorva um pouco da água que poderia ir tudo para o bueiro, pode entupir, enfim. São algumas medidas aqui, bicicletas compartilhadas, ciclovias, ciclofaixas, calçadas mais largas, a sombra que eu falei, iluminação, enfim. Tudo isso torna uma rua completa. Uma pessoa que anda por ali a pé, ela é atendida. Uma pessoa que anda de bicicleta, ela está sendo atendida. Quem anda de carro também está sendo atendido. Então, é uma rua que qualquer pessoa pode utilizar. Porque ora eu posso ser pedestre e ora eu posso ser motorista. Então, tem ruas que eu posso me agradar de andar e querer circular por ali e até estimular aquele comércio local ali, como eu falei, por ser uma rua boa de andar, né? E onde eu me sinto bem. Então, isso tudo também conta para a questão da apropriação do espaço público. Não exemplo de rua completa seria uma via totalmente asfaltada. É claro que aqui a gente tem uma via como se fosse uma BR, né? Mas lá nos Estados Unidos, e ela é totalmente asfaltada, muitas vias de carro, não tem compartilhamento de via, tu não tem uma ciclovia, só que eu percebo que tem uma cidade aqui em volta. Então, assim, de alguma forma as pessoas têm que transitar, às vezes, a pé por essa rua, nem que seja para transpassar. Aí o que eles fazem? Eles fazem passarela e tal, pela rua ser um pouco mais de fluxo rápido, mas nos cantos, às vezes poderia ter uma calçada mais afastada dos carros, com uma vegetação que barraria um pouco o som, até o cheiro do próprio movimento de carros, enfim, uma rua que desse um pouco mais de qualidade para quem está vivendo ali, onde, claro, onde tem habitações perto, onde as pessoas possam andar a pé. O ponto 9, então, seria áreas verdes, que até eu trouxe aqui uma imagem, quanto uma calçada pode ser agradável de andar, né? Mesmo que aqui a gente não tenha uma fachada de alguma coisa e tal, mas olha como acaba se tornando agradável. Tu tem um piso regular, então qualquer pessoa pode estar andando ali. Aqui até eu não percebi os piso alertas e piso guia, mas é uma coisa que se adapta, né? Tem iluminação pública, tem os semáforos, tem lixeiras, tem bancos, tem vegetação, tem sombra. Então é uma rua muito mais fácil de a gente gostar de andar por ela, né? Então as áreas verdes são isso, trazer um pouco para a cidade essa questão verde que traz um bem-estar para as pessoas. Né? A gente acaba se sentindo melhor num dia de calor, com certeza tu vai querer atravessar a rua para andar numa rua dessa se do outro lado não tiver árvore. Então, para trazer um pouco mais de conforto e trazer um bem-estar para a pessoa que está circulando por ali, até pode parar para mexer em alguma coisa, enfim, e vai acabar se sentindo bem. E tem uma outra questão também de que a vegetação nas ruas ela acaba contribuindo para a flora, para a fauna e também para a questão da chuva, né? Que a vegetação onde ela se instala na terra, ela acaba absorvendo bastante água, então acaba diminuindo um pouco a questão das enchentes, muitas vezes nas cidades que são muito impermeabilizadas. Diferente dessa outra calçada aqui, que é um não exemplo de áreas verdes, onde eu tenho aqui, é algo parecido com a foto de antes, eu tentei achar algo próximo. Tem uma cerca e tal, então a gente não sabe o que é. Aqui também tem uma cerca, mas olha a diferença da calçada. Claro, essa calçada é um pouco menor, mas mesmo assim poderia estar sendo tratada de forma diferente. Aqui a gente já tem um piso todo irregular, tem uma lixeira aqui, mas não é uma lixeira de rua, tu não consegue colocar um lixo aqui, é aquelas lixeiras de casa que tu coloca só os sacos, tu não tem onde sentar, onde tu tá andando ali não tem árvores, então é totalmente diferente daquela outra rua. Com certeza, se você estivesse
andando na rua, de um lado fosse daquele jeito e do outro desse, vocês andariam do lado que seja mais agradável de andar. Por isso que a gente percebe que as pessoas se apropriam mais do espaço que tem áreas verdes também. Tudo isso, todos esses pontos, são pontos que as pessoas acabam se apropriando mais e estando mais nos espaços públicos, tá? E a participação social, que é um pouco daquilo que eu falei antes em relação à comunidade, mas nesse caso é a pessoa participar mesmo daquilo que tu quer para aquele espaço. Então, por exemplo, se eu vou fazer eu sou urbanista, eu vou fazer um espaço público no bairro Pinheirinho. Então, eu posso fazer uma reunião com a comunidade, uma reunião aberta, que isso acontece às vezes aqui também, e as pessoas vão colocar vários pontos que elas querem para aquele espaço. Então, assim, eu posso colocar ali, eu quero um espaço que eu possa soltar meus cachorros. E soltar meus cachorros, cachorro mesmo, né? Então, tá, a pessoa que vai estar projetando vai anotar lá para avaliar tudo aquilo que as pessoas falaram e ver o que caberia dentro do projeto ou não. Mas é muito importante escutar o que as pessoas querem daquele espaço, principalmente quando se trata de um espaço público, porque elas vão acabar se apropriando daquele espaço e vão cuidar dele também. Então, principalmente quando é um espaço público mesmo, o poder público ele precisa dessa ajuda das pessoas que vivem naquele espaço, porque tu precisa cuidar do espaço que tu vive, né? Mesmo que tu não more ali perto, mas tu circule por ali, tu não quer ver um lixo no chão, tu não quer ver um móvel público depredado, então precisa ter o cuidado, porque não existe fiscais que ficam direto olhando na rua quem está cuidando do patrimônio público ou não. Isso é uma coisa de consciência. Então, quando tu escuta a comunidade o que ela quer para aquele espaço, tu consegue ter uma maior apropriação dela desses espaços e, consequentemente, um maior cuidado. Aqui, então, eu tenho um outro exemplo de pessoas plantando árvores naquele espaço. Então, muitas vezes essa praça aqui pode, estou hipoteticamente falando, pode estar um pouco subutilizada, porque é só grama, daí a gente não consegue sentar lá. O que eles fizeram? Podem ter dado as mudas para os moradores e eles mesmos plantaram para daqui a alguns anos eles terem sombra nesse espaço. E isso é muito legal, porque eles mesmos vão acabar cuidando dessas vegetações, enfim, e vão utilizar elas também, né? Então, é isso. E aqui a gente tem um exemplo de não participação. Claro que não quer dizer, são imagens figurativas, mas eu tenho um espaço aqui que seria um playground, que está todo separado, aqui tem um escorregador, lá tem uma gangorra, lá tem outra coisa, tem uns bancos aqui separados. Parece que não tem muita gente utilizando esse espaço aqui, e também parece que não tem muita função, digamos assim. Ah, tá, tu vai ali escorregar no escorregador, mas eu, como pai, mãe, não posso nem sentar aqui do lado para te segurar se tu sair correndo para a rua. O banco tá lá no outro lado. Então, tipo assim, parece que não a pessoa que foi projetar isso, que foi simplesmente colocar as coisas ali, não percebeu aquilo que as pessoas precisam. É por isso que muitas vezes a gente tem que ouvir um pouco, nesses casos de espaço público, as pessoas para ver o que elas querem daquele espaço. Então, hoje vocês vão fazer uma atividade que vale 2. Aquele trabalho do mapa mental que vocês fizeram na última aula valia 3, né? E a princípio, vocês iam ter um outro trabalho que iam apresentar em sala de aula valendo 7. Aí eu resolvi diluir essa outra nota 7 em trabalhos que a gente vai fazer durante as aulas, como a gente está fazendo até agora. Por quê? Porque o trabalho seria apresentado na primeira semana em que a gente voltaria às aulas, na primeira semana de junho ali. O que acontece? Fica um pouco complicado vocês apresentarem um trabalho depois de 2, 3 meses tendo aula em casa, né? Às vezes não podendo conversar com o grupo para fazer um trabalho. Então, eu vou mudar um pouco esse formato dos trabalhos dessa segunda nota. A prova final lá continua, tá? Mas esse trabalho eu vou mudar um pouco para poder também facilitar. E também a gente não sabe se realmente as aulas vão voltar no início de junho. Então, qualquer coisa a gente já está preparado para que não volte, né? Vocês vão fazer trabalhinhos
E por último, a última nota, uma prova final, tá? Como estava programado lá na primeira aula. Só essa nota que eu vou acabar diluindo em mais notas. Então, o trabalho de hoje vai valer 2 e eu vou passar aqui os passos para vocês. Ir até o portal acadêmico na sala virtual, fazer o download da atividade, que é a atividade 6, e responder as 4 questões solicitadas, que eu fiz ali um arquivo de Word, e ali tem as questões, e na última vocês que vão ter que colocar algumas coisas, mas vocês vão ver o roteirinho ali e vão conseguir fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar, tá? Em relação à última questão ali, que pode ser que surjam mais dúvidas, mas é tudo sobre essa aula de hoje, né? E eu quero que vocês façam com bastante atenção e tal, são conceitos bem interessantes que vocês podem utilizar, então que vocês façam isso com bastante carinho também. E me enviar por e-mail até domingo, no dia 10/5. Normalmente os prazos dos trabalhos agora eu vou estar colocando na terça, então né, a maioria que acaba me entregando na terça ou no final de semana, mas eu não vou deixar até outra terça, porque senão acaba atrasando um pouco o conteúdo de quem não fez. Porque aí, chega na terça-feira, vocês vão fazer o trabalho da outra semana. Né? E eu quero que vocês façam isso no horário de aula. Eu tô gravando um vídeo de no máximo 1 hora, nem sei quanto que deu esse aqui ainda. 56 minutos, daqui a pouco estamos acabando. Mais 1 hora, então vocês têm mais 2 horas numa noite para fazer essa atividade. Né? Então tentem fazer no horário e se não der, vocês têm até domingo para me enviar, tá? E na semana que vem teremos outra atividade e assim vai. Qualquer coisa podem me chamar. Vocês tenham uma boa semana, boa terça, espero que tenham gostado. Até mais.